Se você é aquela pessoa que sempre se aperta no final do mês para poder fechar as contas, então esse vídeo é para você. Mas, se você já tem a sua reserva de emergência, que é aquele dinheirinho, né, que vai te salvar sempre que tem uma necessidade adicional, então, parabéns, pega esse conteúdo e manda para aquele seu amigo Gastão, amiga Gastona, que precisa de ajuda para poder botar as finanças em dia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 mentiras que nós sempre ouvimos a respeito da reserva de emergência. E por que a gente precisa falar disso? Porque metade dos brasileiros não tem dinheiro para passar um mês sequer. E 70% da população brasileira, é a estimativa, de que não tem dinheiro para conseguir se segurar nem por 3 meses. E a pandemia mostrou que isso é realidade, né, gente? E por que isso é um problema? Porque nós não podemos ficar dependentes, né, de governo, seja lá de quem for. Se a gente não tem uma reserva, isso é um grande problema, porque nos torna escravos aí da dependência. Em muitas ocasiões, né, a gente faz dívida para poder honrar os compromissos, e aí você trabalha só para poder pagar as dívidas, né? Chega no final do mês, sempre dá aquele 0 a 0, não sai do empate, e isso quando não tem uma derrota. Além disso, né, sem reserva de emergência, fica difícil você investir pensando no futuro, porque você está sempre tentando resolver o problema de agora. Inclusive, isso foi assunto dos meus 2 últimos vídeos. Se você ainda não viu, eu estou deixando aqui no card e também na descrição. Tem um teste bem bacana, faz lá e depois volta aqui. Ou termina aqui e depois você vai lá. Mas vamos lá, né? Qual que é a mentira número 1 que a gente sempre escuta a respeito da reserva de emergência? A primeira mentira, ou a maior delas, é de que a gente não precisa ter reserva, né? Eu tenho cartão de crédito, sempre que eu tenho uma emergência eu vou lá, uso, ganho as milhas, né? Eu não vou discutir a questão de milhas, tem gente que usa realmente muito bem, mas não dá pra gente usar como reserva de emergência o cartão de crédito, né, gente? Primeiro, que você está trabalhando com dinheiro que não é teu. Ah, mas eu sempre vou pagar em dia, vai dar tudo certo. A gente sempre tem o imprevisto do imprevisto do imprevisto, né? E se algo acontece, os juros do cartão são exorbitantes. E isso é um problema cultural, né, do brasileiro. A facilidade da gente ter o crédito acaba sendo uma armadilha. Portanto, vamos esquecer essa mentira aí a respeito da reserva de emergência, parar de depender dos outros, tá bom? E formar a reserva de emergência que seja tua, o dinheiro teu. Pare de depender dos outros. Lembrando que a reserva de emergência é um investimento de curto prazo, né, para poder te ajudar ali no momento imediato. Portanto, precisa ser um investimento que está num lugar fácil de tirar, ou seja, que tenha alta liquidez, e tão logo você use, você precisa repor aquilo que você pegou, né? É como se fosse um empréstimo aí, né? O cartão de crédito você usa, depois você paga. Então, se você tem a reserva, você vai lá, usa e depois paga para você mesmo. E a segunda mentira que a gente sempre ouve a respeito da reserva de emergência é que não vale a ter porque a gente está sempre usando, né? Então, nunca vai encher ali o suficiente, né? A gente vai estar sempre, todo mês, pegando alguma coisa ou outra. É verdade, pode acontecer. Eu lembro que quando eu comecei a montar a nossa reserva de emergência, várias coisas aconteceram. Carro que quebra, reparo que você tem que fazer na casa, gasto com medicamento que às vezes não está previsto, vai aparecer um monte de coisa. Mas me diz uma coisa, na tua casa tem caixa d'água ou não? Você conseguiria viver sem caixa d'água? Tem água da rua que chega, né? Mas por que a gente tem caixa d'água? Justamente para ter essa reserva no momento ali que você precisa. E é importante que essa caixa ela vá sempre enchendo, né? Se você usar, basta reabastecer depois. A reserva de emergência é igual uma caixa d'água. Você vai usando, mas na medida do possível você vai repondo. Felizmente, né, tem meses que você acaba, né, tendo menos imprevistos do que outros e a caixa vai enchendo um pouco mais. E a gente precisa realmente ter essa reserva porque é o momento que vai nos salvar. Quantas vezes você já não foi salvo porque de repente tinha ali 100, 50 ou até mesmo 10 reais ali na carteira, né? Então a reserva de emergência vai te salvar também nos momentos mais difíceis que você tiver. Agora, como eu falei, né, tem que estar num investimento de alta liquidez e que também, né, vai ter alguma valorização. Dá para deixar dentro do cofrinho porque ali vai perder para a inflação. E aí a gente chega na terceira mentira, que qual que é? De que a reserva de emergência precisa render muito. Isso não é verdade. O dinheiro da reserva de emergência ele só tem que ganhar da inflação. Ponto. Aí não tem muito o que inventar, né, gente? Ou você investe no Tesouro Selic, ou você coloca aí num CDB, né? Ou investe em uma conta remunerada que te dê 100% do CDI. Aí tá tudo tranquilo. Eu, por exemplo, uma parte da minha reserva está no Tesouro Selic e uma outra parte está na minha conta remunerada lá da Warren. Para quem não conhece essa corretora, né? Estou deixando aqui também o link na descrição. Faz 3 anos aí que eu tenho conta com eles e estou gostando bastante.
Bom, então a gente já sabe que a reserva precisa ter alta liquidez, não precisa render muito, mas tem que render pelo menos aí a Selic, né? Agora, quanto eu preciso ter de dinheiro para a minha reserva de emergência? Precisa ser o valor que cubra os seus custos aí de 6 a 12 meses. Eu prefiro pensar em 12 meses. E como é que eu sei isso? Por exemplo, se os meus gastos fixos essenciais, né, água, luz, né, comunicação, aluguel, transporte, alimentação, tudo isso, vamos supor que dê R$2.000, então eu preciso ter o equivalente a 2.000 vezes 12, né, nesse caso, nesse exemplo, seria R$24.000 para poder ter uma reserva aí de um ano. Ah, mas eu tenho que pagar Netflix, tem a TV a cabo, tem isso, tem aquilo outro, academia, corta tudo, meu filho. A reserva de emergência não é para manter o seu padrão de vida, é para manter a sua vida. E uma vez que você consiga formar, né, esse colchão aí de segurança, né, encher essa caixa d'água, aí você fica mais tranquilo para poder pensar no futuro. Porque se você não tem uma reserva de emergência, o que acontece? Você investe e aí fica preocupado, de repente vai lá, vende aquele ativo, uma ação, fundo imobiliário, algo que você comprou por longo prazo, e aí você acaba resgatando antes e perdendo o dinheiro. Mas aí vem uma dúvida que sempre bate em todo mundo. Eu preciso primeiro formar minha reserva de emergência para depois começar a pensar no longo prazo? Isso é o que a maioria dos especialistas recomenda. Então você formou ali, e aí depois sim você vai investir para o futuro. Eu não tenho feito isso. E por quê? O dinheiro que eu tenho para investimento, mais ou menos eu divido. Coloco uma parte para a reserva de emergência e a outra parte eu vou comprando ativos aí já avisando o futuro. Com isso, eu vou investindo pouco dinheiro, não vou investindo todo o dinheiro, vou aprendendo, né, como é que funciona o mercado financeiro, e quando a minha reserva estiver, né, full, estiver cheia, aí eu não preciso mais colocar dinheiro para a reserva de emergência, eu vou ter mais dinheiro para investir para o futuro. Então, é uma forma, mas isso não é nenhuma recomendação, é a maneira como eu faço, estou apenas compartilhando com vocês. O mais importante é que você comece a ter uma reserva, se você tem, né, que você mantenha essa reserva de emergência. E nos próximos vídeos vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente começa a montar uma carteira para o longo prazo, uma vez que eu já tenho a minha reserva de emergência em formação ou já formada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e eu te espero na próxima semana. Grande abraço!